Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. No último ano, na Comissão, ouvimos muitas personalidades e instituições sobre o sério e estrutural problema da elevadíssima dívida pública que o nosso país tem. Depois disso, o que é que podemos concluir? O que é que nós concluímos? Portugal, nós somos um país de gente séria que acredita que as dívidas são para pagar. Nós somos um país de gente inteligente que sabe que quem não as paga ou ameaça não pagar, acaba a pagar muito mais. Nós somos um país de gente com memória, que se lembra o quanto sofreram, por exemplo, os argentinos quando decidiram dizer não pagamos, mas também quanto sofreram os portugueses quando na bancarrota de 2011 ficaram praticamente sem quem lhes emprestasse o que fosse. Mas nós somos também um país de gente solidária, que recusa uma reestruturação de dívida que seria também um fortíssimo corte nas poupanças dos portugueses. 60% da dívida pública portuguesa é detida por residentes, 30 mil milhões dos quais por particulares, muitos deles pensionistas. Senhor Presidente, nós acreditamos no PSD que as dívidas são para pagar. Elas foram contraídas pelo Estado, por despesas decididas por governos, ainda que a grande esmagadora maioria por governos socialistas. Nós, no PSD, acreditamos que a dívida pública portuguesa é sustentável e pagável. Acreditamos que o dever dos governos e das maiorias deve ser trabalhar e reformar para reduzir muito mais do que fizeram a dívida que temos e para crescermos muito mais do que hoje, facto onde somos dos piores da Europa. E isto é ainda mais importante quando se adensam tanto as nuvens de incerteza no mundo e em Portugal, com guerras protecionistas, com o fim da política monetária do BCE expansionista, com o Brexit ou com a falta de reformas que promete e que anuncia uma queda no crescimento. Tudo isto quando Portugal mantém uma das dívidas mais elevadas do mundo. E, Sr. Presidente, perante isto, o que é que as esquerdas fizeram? Em vez de capacidade reformista, erraram. Erraram no passado, quando defenderam que era reestruturar e não pagar. Mas erram outra vez agora, quando desperdiçam uma oportunidade única de uma conjuntura económica muito favorável para crescer muito mais, travar o aumento da dívida que tem aumentado convosco e atingiu um recorde, e reduzir muito mais o seu rácio no PIB. Mas não nos surpreende que as esquerdas, incluindo o Governo, se tenham errado agora. Porque nós lembramos como é que começaram. Começaram com a bancarrota e o resgate de 78 mil milhões de euros que pediram à Troika. Começaram com o maior aumento de sempre de dívida nesse governo socialista de Sócrates e Costa. Começaram quando o secretário-geral da Geringonça de agora, Pedro Nuno Santos, dizia não pagamos. Aos credores até lhe tremem as pernas. Agora sabemos, depois do que os vimos fazer, que se houve pernas que tremeram foram as dos governantes socialistas. Mas erraram também os 77 ilustres, vários dos quais membros deste governo e deputados, quando diziam em 2014 que não era possível, sem reestruturação da dívida, crescer, reduzir o desemprego, diminuir desigualdades. Erraram em tudo isso. Nós, com o governo PSD-CDS, mostramos que sem reestruturação de dívida, mas com reformas, era possível pôr o país a crescer por 3 anos, o desemprego cair 7 pontos, a desigualdade diminuir, em 2015 o rácio da dívida cair e, em março de 2015, os juros da dívida há 10 anos atingirem 1,7%. Ora, hoje está em 2%. Pior. Mostramos como se deve fazer tudo isso, honrando os nossos compromissos, reformando na economia e no emprego, negociando tranquilamente com os credores e sim, como disse o Tribunal de Contas Europeu, no governo anterior, com as suas renegociações, conseguiu uma poupança de juros para os portugueses de 2.200 milhões de euros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores governantes e deputados das esquerdas, ainda bem que foi a vós que as pernas tremeram. Ainda bem que se calaram com essa conversa, pelo menos o Governo, da reestruturação necessária da dívida. E felizmente também que deitaram fora aquele relatório
do grupo de trabalho entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, cujas medidas eram tão insensatas ou inaplicáveis que ninguém lhes ligou. Mas, se isso foi bom, mal foi que convosco a dívida pública tenha atingido o máximo de 250 mil milhões de euros, 25 mil euros por português, sendo que 2/3 da dívida pública portuguesa foi criada por quem? Governos socialistas. Infelizmente que no vosso primeiro ano de governo até aumentaram o rácio da dívida e depois não reduziram o rácio como era possível e a conjuntura permitia. Infelizmente que pela vossa incapacidade de fazer reformas estruturais, nem na economia, nem no emprego, conseguiram a eficácia e a eficiência, e nem na administração pública, que permitam não apenas dar mais crescimento e riqueza ao país, mas também mais sustentabilidade à sua dívida. Infelizmente que os senhores só sabem governar para o presente e para eleições. Para concluir, se faz favor. Vou concluir, Sr. Presidente. Deixando Portugal impreparado para sobressaltos que sabemos que aí vêm, só não sabemos quando. E persistem em ignorar as dívidas implícitas para o futuro, como nas pensões ou no património do Estado. Vou terminar, Sr. Presidente. Depois disto, há uma coisa que nós sabemos. Era possível fazer muito mais, mas olhando para as palavras e atos dos partidos e do governo de esquerda, o monstro da dívida nunca saiu dentro dele.